O que eu não acho legal é o Gabigol ser substituído e passar pelo treinador como se o treinador fosse um cone. E o Dorival vai buscar o Gabigol para tocar no braço dele, segura no braço do Gabigol, o Gabigol passa como se o Dorival fosse o cone. Por isso que eu digo que ele não precisa de carinho. Gente, só mais um ponto, ele acabou de voltar de uma suspensão, tem tá? que entender, ele estava suspenso no jogo passado, ele volta, toma um amarelo. Quem é o Dorival? Por peitar o jogador do outro Dorival time. Quem estreou hoje também foi o Everton Cebolinha, chegada ao Flamengo. O Flamengo goleia em Brasília, mais de 65 mil pessoas acompanhando a partida, 4-0. Ele faz uma estreia muito diferente da do Yuri, né? Se em algum momento se esperava muito por este jogador de beirada, com a velocidade, que é o que o Cebolinha tem ali para a gente emparelhar com o Bruno Henrique, agora o Dorival achou uma maneira de jogar que permite que o Cebolinha entre no segundo tempo. Com calma, Pedro. Quando a gente olha para o Yuri Alberto, um time que não criava, um time que não sabia o que fazer com a bola, um time que não tinha essa referência, quem conseguiu minimamente fazer a referência já era um cara muito mais para o final da carreira do que para o início e sai para o problema de comportamento. Então, o Yuri, além de todas as qualidades que ele tem, porque a turma já estava brava, nossa, estão pintando esse Yuri como o Ronaldo. Eu achei maravilhoso que o Calça traz os dados. Nunca ninguém teve tanta ação dentro da área e gerou tanto jogo como o Yuri Alberto. Então, para quem acha que a gente está aqui só falando por falar, pelo menos acreditem nos números do Calça. Aí você vai para o Flamengo. É um cenário completamente distinto, porque é claro que o Cebolinha ele chega para ocupar também a função de uma peça fundamental que se lesionou e só volta no ano que vem, que é o Bruno. Mas antes do Cebolinha chegar sem o Bruno, o Dorival desenhou um time que funciona. Então, não necessariamente estava um time à espera do Cebolinha para tentar resolver a sua ausência de criação. Pelo contrário. Não estava mais, né? Não está, e acho que ainda está por enquanto. Pelo contrário. A gente debatia até aqui mais cedo que como era confortável ele não ser titular. Isso não era problema, né, Dani? O Dorival repete pela terceira quarta-feira seguida a formação. Um homem de base, dois abertos, o Ribeiro pela direita e o Arrascaeta centralizado. Pedro e Gabriel, ora aproximados, ora um saindo mais, ora um pouco mais fundado ali na área. Esse modelo já vinha funcionando. Aí, para um segundo tempo, que o Pedro não sai por acaso, sai também porque ele já foi usado no fim de semana, você sai o Pedro, desloca um cara como o Gabriel, que faz essa função também um pouco mais centralizado, e aí você parte para um outro desenho de jogo. Você está aumentando seu repertório com uma peça nova. Ah, mas o Cebolinha não foi brilhante, ele tinha que estrear com gol, então não valeu de nada, só o Yuri Alberto presta? Não. Só que é um Cebolinha chegando numa rotação de um time que começou a funcionar quase que no automático ali. Então, ele tenta muito. Se a gente pegar os números, talvez, das tentativas da participação de ações com bola, que a gente trazia aqui agora do Yuri, o Cebolinha tenta demais. Cebolinha serve, o Cebolinha dá assistência. Só que ele ainda tenta numa questão um pouco mais individual, enquanto esse Flamengo, nas últimas semanas, começou a rodar mais no coletivo do meio para frente. Então, não tem nenhum problema, não é que ele não vai encaixar no time, não é que ele não serve para a formação inicial. Só que é um encaixe muito mais de como ele vai se posicionar nesse desenho coletivo. Talvez com o Cebolinha, o Dorival comece a mudar um pouco mais. É bom, tem mais uma formação, tem mais uma possibilidade. Agora, é a diferença da estreia, da noite de estreia, né? Que a gente estava falando de Yuri e falando de Cebolinha. Ainda assim, me agrada, porque por mais que se não consiga ali fazer o jogo dele só do ponto de vista individual, dependa de um pouco mais de encaixe para o jogo coletivo, conseguiu deixar uma marca, conseguiu servir. Acho que para um ponto de partida é interessante para o jogador. Eu acho que a questão é a seguinte... Nesse 4-3-1-2 com a Arrascaeta... O inicial hoje. Do início de hoje, o do 7 contra o competitivo Tolima, do vareio de bola, porque coletivamente foi um vareio contra o Atlético Mineiro, por mais que o resultado não tenha sido... Vareio do primeiro tempo hoje também, podemos chamar. Também. Ele entra, estava 3-0, né? Contra o Juventude, para mim, o principal candidato ao rebaixamento, até essa 18ª rodada, no atual cenário do nosso campeonato, o Flamengo tem um jeito de jogar. Nesse jeito de jogar, o Everton Cebolinha não vai acrescentar mais que a dupla de frente e o lugar dele é como um segundo jogador de frente. Porque o Flamengo tem dois finalizadores, mesmo o Gabigol não tendo o seu melhor momento nas finalizações, ele é um finalizador, é um jogador que se desloca, que aparece muito pela direita, né? O lado direito hoje do Flamengo muito bem, como o do Juventude muito mal
né? Impressionante como o Everton Ribeiro cresceu nessa função. É uma coisa assim até... eu não esperava que tivesse uma melhora tão grande, jogando ali um pouquinho mais recuado pelo lado direito, ali como se fosse o terceiro jogador no meio de campo. Desde o jogo contra o Santos. Ele vem melhorando bastante, vem voltando a ser o Everton Ribeiro, que a torcida do Flamengo acostumava ver, fazendo agora uma outra função. É mais pro meio, né? Mas para ele tirar o melhor do... O Cebolinha pode jogar ali como segundo atacante, porque você pode jogar no 4-3-1-2, o Cebolinha fica ali como segundo atacante, você joga ou com o Pedro ou com o Gabigol. Perfeito. Você tirar o Arrascaeta, você vai criar ali um vão um pouco ali entre a linha do meio e a linha do ataque. Se a linha do meio do ataque se aproximarem, você não cria o vão, mas você perde a criatividade e a capacidade de tirar o Arrascaeta para você é uma possibilidade? Não. Não é. Tá. O Arrascaeta, para mim, é o jogador que... se você tiver que tratar algum jogador como intocável no Flamengo, esse jogador, para mim, é o Arrascaeta. Esse jogador é o que não tem ninguém que concorre com ele pela posição. Eu posso até, no rigor extremo, achar que o Gabigol e o Pedro concorrem. Eu não acho, tá? Mas eu posso até achar que concorrem. Mas eu não vejo uma concorrência para o Arrascaeta no time. E não é o Vidal, hein? Se alguém achar que não tem nada a ver. Não, Vidal não tem nada a ver. Tem nada a ver, são mundos diferentes. Qual é a conclusão? O Flamengo achou um jeito de jogar. Esse jeito tende a funcionar em nível muito mais alto, menos alto, mas é competitivo. Esse elenco oferece muito mais possibilidades. Segundo o professor Calçade, nós estamos em janeiro. Para o Dorival, nós estamos em janeiro mesmo, porque ele deveria ter agora um outro modelo, ele precisa ter um outro modelo para tirar o melhor do Cebolinha. Um modelo que seja capaz não só de tirar o melhor do Cebolinha, como, em alguns momentos, se esse sistema não funcionar, quando o jogador não estiver bem, ou quando for mais adaptável uma outra ideia de jogo ao que faz o adversário, poder jogar no outro modelo, que vai fazer do Cebolinha um jogador mais eficaz do que será jogando como segundo atacante. Porque hoje, repito, você coloca o Cebolinha e tira ou Gabigol ou Pedro, você não vai acrescentar ao Flamengo nada, praticamente, a não ser que você queira um jogo pela esquerda, tem o lateral direito fraco ali do outro lado, um dos outros dois jogadores estão jogando mal. Essa dupla hoje se encaixa nesse sistema de jogo com perfeição. Para você usar o Cebolinha, você precisa ter uma outra ideia de jogo. E o treinador precisa de tempo para fazer isso, então por isso hoje o Cebolinha, bem ou mal, é muito mais opção do que um jogador titular. Cebolinha era uma contratação, um desejo, no momento de crise do Flamengo. E a ameaça de perder o Bruno, né? Exatamente. De crise, de chegada de um treinador, de uma crise que não se resolvia, técnica, dentro do campo, de como ajustar essa equipe. E então que fazia todo sentido. E não que, diante do Flamengo de hoje, o Everton Cebolinha se tornasse um jogador descartável da contratação dele. Não contratar o Cebolinha, não, nada disso. Que talvez não valha fazer uma mudança agora, sem tempo, para encaixá-lo, né? Ele tem poder de mercado, ele tem ação no mercado, ele pode trazer jogadores desse nível, como o Vidal, que o Vidal pode se encaixar facilmente nesse meio de campo, tem 3 jogadores, e aí encontra o Arrascaeta, né? Então isso ele pode encontrar facilmente. Já o Everton Cebolinha, ele tem que, este Flamengo que alcançou o sucesso, e a palavra perigosa no mundo do futebol, né? Mas tudo bem, que encaixou, para colocar o Everton Cebolinha, precisa desencaixar. Porque, tanto que quando ele coloca, tudo bem que tinha uma expulsão, tinha um jogador a menos do outro lado, tinha uma vitória já em curso com vantagem, mas o que ele faz? Ele tira João Gomes para colocar Vitinho e Pedro para colocar Everton Cebolinha. Então entram 2 jogadores, você olha, o meio de campo fica com Thiago Maia, Everton Ribeiro, e aí tem um quarteto. E o Everton Ribeiro é o quinto desse, na verdade, um quinteto. Mas por circunstâncias, placar favorável, adversário dominado e com placar desfavorável. Mas o Cebolinha vai ser muito útil. Mas em momentos que o lado esquerdo precisa ser redefinido. Estava olhando aqui, ainda com a ajuda do Data ESPN novamente, que nos ajuda demais. Esses mesmos jogadores têm 3 escalações iguais do Flamengo, sim. Com esse do meio de campo para frente. Tolima, 7-1. O Atlético Mineiro, jogo de hoje. Placares enormes. E se olha os corredores das construções, que era importante. A gente estava olhando desde o começo do jogo. Por quê? Porque você tem um lado esquerdo que tem pouca ação, por um lado direito que aparece mais. E o Flamengo, como traz muito jogador para dentro, a gente está de olho o quê? Para ver como o Flamengo vai resolver o problema nas beiradas. E ali tem assistência de Gabigol. Tem Everton Ribeiro usando ali, tem passagem de Rodinei, esse lado direito é muito rico. O lado esquerdo,
Não é a história com o Felipe Luiz, não é essa história. Não é com o João Gomes. Então, basicamente, as jogadas são construídas pelo centro e pelo lado direito. 5% das jogadas do lado esquerdo só. Rodinei, tudo está para o lado direito. Então, são ajustes que o Dorival tem que fazer. Mas é um Flamengo que ele pode dizer que em pouco tempo ele veio, assumiu e deu jeito. Com a entrada do Pedro no time, que era mais difícil, para encontrar um sistema que funciona. Agora, muda um pouquinho a vida de Gabigol. Então, E aí, Dani, a saída do Gabigol já foi... Só que assim, eu só quero lembrar que essa solução que o Dorival encontrou... Acho que você vai tocar no ponto que eu ia falar. Cara, era uma solução que era quase um crime. Era quase um crime falar em Gabigol e Pedro, Gabigol e Pedro. Não, vai estragar a característica desse, a característica daquele. Eu me lembro muito bem disso. Inclusive, me lembro uma vez que eu sugeri a entrada do Pedro, porque pela qualidade que o Pedro estava no banco de reservas, e nessa mesa mesmo aqui, não, veja bem a qualidade dele, a característica, não sei. Não é. É que eu acho que às vezes a gente parte de certezas que não existem, certezas que não podem. É claro que a gente se baseia muito no que os jogadores já fizeram para acreditar que aquele cara vai ser útil daquele ou de outro jeito. Então, em relação ao que o Birner falou, por exemplo, eu não acho absurdo e acho que o Dorival possivelmente vai até testá-lo como um cara da dupla, seja com o Pedro, seja com o Gabigol, porque a verdade é que ele tem hoje o Cebolinha como uma alternativa de atacante, de altíssimo nível, de altíssima qualidade. Característica diferente, eu estou plenamente de acordo. Acho que ele pode variar sistema? Então, aí que tá. Eu acho que assim, quando a gente olha, e a gente está até... A chamada é essa, né? Dorival vai ter que mudar o esquema para comportar Cebolinha. Eu acho que essa é a primeira ideia que a gente tem. Por quê? Porque a gente vê o Cebolinha como o cara agudo pelo lado, o cara que vai driblar, que vai fazer o que ele fazia basicamente no Grêmio e era um dos melhores, se não o melhor jogador do Brasil naquele momento. E eu estou de acordo que a gente parta desse pressuposto para dizer que o Cebolinha vai funcionar desse jeito. Só que jogadores mudam, né? Jogadores mudam durante os anos, durante a carreira. Então, o cara que começa de um jeito acaba de outro. Técnicos encontram soluções que muitas vezes a gente mesmo não imaginava. Então, eu não acho que, a partir do momento que o Flamengo está jogando e está jogando muito bem, você pode discutir, os adversários ainda, isso, aquilo, mas o Flamengo está jogando muito bem. Porque mesmo contra adversários de um nível mais baixo, né, com um time tecnicamente também muito forte, o Flamengo não jogava essa bola. Então, hoje é um time que se impõe, que resolve um jogo como o de hoje em 15 minutos. Então, eu acho que é normal, nesse contexto maluco que a gente tem aqui, que o técnico que acabou de chegar encontra um jeito de jogar. Que o time está rolando e a coisa está andando super bem. Eu acho normal que ele tente, antes de qualquer coisa, buscar as alternativas para quando ele não tiver o Gabigol, para quando ele não tiver o Pedro. Encaixar a peça no sistema e não modificar o sistema para comportar. E depois buscar as alternativas, porque aí, claro, que um jogo contra o Palmeiras ou contra o Atlético vai ser diferente de um jogo... Hoje foi um jogo com 4 gols de cabeça, já estava 3-0. Estamos evoluindo na discussão já. Estamos caminhando. Não, mas é que não estamos evoluindo na discussão. Estamos caminhando. O Cebolinha pode sim jogar. É que chega uma hora que você encontra alguém que trava a tua ideia também. Com os dois? Pode jogar com os dois. Pode. Mas com esse desenho? Não, com os dois não. Ele pode jogar como um dos dois. Perfeito, mas você acha que o Flamengo pode ser mais forte com ele do que com essa dupla? Não. Ele no lugar dos dois? E se for assim, quem sai? Eu acho que tem que sair. problema. Teoricamente, eu acho que não pode ter, mas teoricamente, a gente quebra a cara muitas vezes. Quando você tem um centroavante... Quebra menos do que acerta. Quando você tem um centroavante, quebra menos do que acerta. Só tem um centroavante para pôr no jogo. Centroavante, chamar o Gabigol de centroavante é meio pesado, mas porque ele tem outro... Mas quando você não tem ou o Gabigol ou o Pedro, tá bom, tá resolvido. Tem o Everton... o Everton Ribeiro aí sem discussão, pode vir por dentro, se aproxima de Arrascaeta, Cebolinha, Gabigol ou Pedro e Rodinei passando o trator ali no lado, né, voando. Vai ganhar até criação pela esquerda. Você resolveu isso. E aí você resolve um problema do lado esquerdo, que é um lado apagado. Hoje é apagado. Não é um lado perto dos outros, do resto do time. Né? Ele é bem diferente, mas não é nenhum problema. Aí o Dorival tem pouco tempo e encontrou soluções para pouco tempo. Acho que o Cebolinha entra numa boa. Com Vidal. Vidal é diferente. Vidal é um jogador fisicamente muito forte
ele carrega a bola e de embate físico, ele não tem... Se ele vai jogar do lado direito, você não vai ter Everton Ribeiro, é outro cenário, é ter o Everton, nesse trio de meio de campo, ter o Vidal, mas pode ser o lado esquerdo, talvez, pode. Aí não tem João Gomes, joga o Thiago Maia de primeiro, já que o Arão já não está mais aí. Quer dizer, dá muita opção. Mas muita opção. Hoje não dá para ele ser o primeiro, me parece. A não ser, claro. João? Não, o Vidal. Então, mas dá para o João ser o primeiro e o Vidal o segundo? Exato. Eu acho que o problema... Pode ser. Não, inclusive, acho que num jogo como o de hoje, por exemplo, até mesmo você poderia colocar o Vidal e tirar o Thiago e tudo bem. Isso é o que você está falando, mexe no João. O que eu gostaria de ver ainda é esse sistema sendo provado, testado contra uma equipe que requer um trabalho insano sem a bola. Teu adversário... Esse que o Dorival encontrou. Olha lá, o que o Biner concorda? Obrigado, professor. É esse que o Dorival encontrou. Obrigado, que você está falando, que você gostaria de ver testado. Essa solução do quarteto, losango, sim, sem a bola. Porque sem a bola você tem o trio, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Eu preciso de Arrascaeta, de Pedro, pelo menos, ou de Gabigol, ou de todos, dependendo do adversário. Um adversário, o outro pelo menos chegando. Que te exige, porque é o seguinte, senão você volta com 3 e esses 3 vão ficar assim, né, de um lado para o outro, no meio de campo, o seu adversário pode te quebrar aí. E os adversários... Mas esse é um problema que foi colocado desde o começo, quando essa escalação passou a ser escalação. É porque tem uma coisa que é muito cruel com o Flamengo e muito positiva. Por que é cruel e positiva ao mesmo tempo? Porque o Flamengo demorou um século para achar um jeito do time jogar de maneira competitiva e capaz de fazer com que algumas das valências dos jogadores prevalecessem. É esse 4-3-1-2, 3 jogos seguidos, 3 partidas de nível muito alto. Só uma perguntinha, o Flamengo achou ou ele foi levado a achar por causa da lesão? Isso é irrelevante. Não, é porque eu acho que isso aí é o mérito do treinador. Mas eu acho que tem um mérito que isso condicionou também. Tudo bem. Agora, tem uma questão. Quando você olha o potencial dos jogadores, as características dos jogadores e o que esse time pode produzir, em tese, é uma teoria. Prática, às vezes, contraria a teoria. Essa não é a maneira ideal de jogar. Só que agora você não pode mexer também. Exato. A não ser uma situação muito específica, porque você demorou tanto tempo para achar um jeito de jogar, o time voou 3 partidas, você não vai mexer na quarta. Você tem jogo a cada 3 dias? Eu acho... Que não dá... Por que eu falo do Bruno, Vitor? Finalizou? Não, pode ser. Pode. Não, por que eu falo do Bruno? Porque eu acho que tem uma situação muito específica. O Bruno, não é que foi sem querer, caiu ali e o Dorival não teve mérito. O Bruno teve mérito. Só que assim, o Dorival teve mérito. Na ausência do Bruno, ele encaixa. Há quanto tempo a gente acha que toda a escalação do Flamengo começava pelo Gabriel e pelo Bruno pela esquerda, por isso não sabiam onde encaixar o Pedro. Falta aquele papo do Jean. E acho que hoje tem um outro problema, que é o que você falou. Está funcionando e você não tem como mudar a formação. Eu acho que um problema que também existe pode funcionar de evoluir. Pode muito, pode funcionar até melhor. Você está falando a tal maneira de tirar os dois anos. Você tem um outro problema, entre aspas. O Everton, por tanto tempo questionado, que há um mês atrás alguém poderia virar achar como descartável. O Everton hoje é figura central. O Everton hoje é figura central. Então, assim, não é só porque senão era muito fácil. Você desenhava o meio-campo com tripé, o Dorival desenha o meio-campo com tripé, você abria o Cebolinha, trazia o Gabriel para cá e botava o Pedro lá na frente. Só que esse tripé não teria o Everton, que seria um quarto elemento. Tem Arrascaeta, 2 volantes, o primeiro homem, o Vidal ali. E você tem o Everton. Então, assim, são problemas, situações que ele conseguiu resolver de momento. Quando você fala, não é a formação ideal. Concordo. Se não acomoda todo mundo, acho que é matemática. Você não vai acomodar todo mundo. O ideal para você tirar o melhor dos jogadores mais técnicos do Flamengo e ainda poder tentar fazer uma recomposição, um sistema de marcação que se recoloque para defender uma bola com mais facilidade. Só que está funcionando. Então, aí ficam 2 perguntas. Primeira, time que está ganhando se mexe. Segunda, esquema tático, ideia de jogo que está ganhando se mexe, porque são dilemas. Adversário. São dilemas, porque o professor Calçado falou. E se pega, por exemplo, quando mudar o adversário, eu acho. Palmeiras, inspirado, intenso, bem treinado, que vai exigir mais. Você precisa de mais gente para marcar. Vai fazer. Quem volta? Então, aqui. Aí você precisa repensar as peças, se não volta nenhum dos 3. Pelo meio, como um volante pelo meio, segundo jogador de meio de campo? Porque é o seguinte... Não, aí você precisa repensar a peça. E ainda, um desses jogadores de retorno é o Everton Ribeiro. Mas é engraçado, né? E que você impõe a ele também uma missão. Do lado do jogador do lado de campo, Rodinei, que marca menos ainda. Então, assim,
Então o que é? Estão agorando o Flamengo? Não é isso. É tentar enxergar as possibilidades do Flamengo. O que o Dorival fez, e aí é mérito dele, o tempo todo, dependendo da formação tática, não dá para jogar Gabigol e Pedro. Mas como eu encontro uma formação onde os dois possam jogar e marcar os gols que o time precisa. E você olha para o banco, você fala, tô cheio de problema no time e o Pedro está no banco. Isso vai incomodando o treinador. Tá difícil e o Pedro está no banco. Eu falo assim, não dá. Pois é, então, e isso aconteceu muito. Não dá. Tava difícil, o Flamengo perdia jogadores e o Pedro não podia jogar com o Gabigol. Era um crime, não podia pela característica. Deixa eu só fazer uma colocação para vocês, porque tem uma coisa que me incomodou hoje, em cima disso que vocês estão debatendo agora. Eu sei que tem toda uma situação de jogo ali, tá? Que é um jogo muito atípico. Mas me incomoda ser o Pedro quem sai para a entrada do Cebolinha. Porque a sensação que eu fico tudo bem, ele precisa do final de semana, ele já jogou, mas o Gabriel já tinha um cartão amarelo, o Pedro estava jogando melhor que ele, e é ele quem sai para o Cebolinha entrar. É a razão. Recado. Não, mas acho que não é o recado da emoção, é a razão. Quem sai? Sai o Pedro e sai o João, se eu não me engano. Ele tira o João e o Pedro. Quem foram os dois jogadores de liga que começaram jogando no fim de semana? Eu vou te dizer porque... Nessa época não tem como a gente... Eu vou dizer porque saiu o Pedro. dizer, porque a questão física, acho que ela tem sido... Para abrir? Primordial. E pela minutagem. Para mim saiu o jogadores Pedro, saem. Porque ele tinha 2 gols. E o Gabriel, nessa formação... o Pedro tinha um cartão amarelo. Mas o Pedro é o jogador que ocupa a área. Então o Pedro está muito próximo do gol, neste tipo de jogo do Flamengo com o Pedro. Com o Pedro, o Flamengo ganha um jogo de bola aérea que nem sempre funcionava com o Bruno Henrique. Sim. Inclusive na Libertadores do ano passado era Gabigol para Bruno Henrique, né? E caixa. E o que acontece? Sem o Bruno, você perde um pouco dessa jogada. Não é característica do Gabigol gols de cabeça. Com o Pedro, o Flamengo ganha mais ainda uma jogada muito forte, onde ele é muito forte e provou no jogo de hoje. E leva o Gabigol para uma condição, não é secundária, não é coadjuvante, mas incômoda de ver o Pedro só aguardando. O que faz o Dorival, sabendo disso? Fez um carinho no Gabriel. Fez um carinho seguinte. Deixa o Gabriel para ver se ele marca o dele e sai feliz. E o Pedro já marcou 2. E o Pedro entende isso. Até o momento de tirar o Gabriel... Se for isso, tudo bem. Aí eu estou plenamente de acordo com você. Se for isso, fazer carinho no Gabriel, o Gabriel não precisa mais de carinho. Aliás, pelo contrário. Talvez o Gabriel precise, de fato, ter chamada a atenção para certas coisas, para certas atitudes que podem acabar num momento mais importante prejudicando o Flamengo. Hoje até não ficou claro, porque se o cartão amarelo foi pelo lance da falta para ele, é um absurdo, porque ele não fez absolutamente nada, ele só apanhou. Se foi pelos beijinhos que ele mandou pro cara... Não, foi antes. Então, o amarelo foi antes pela reação depois de tomar pancada. Mas aí a reação a gente nem sabia exatamente qual seria, porque ele acaba tropeçando. Então, como foi antes, eu acho que foi injusto. Eu acho que o cartão amarelo foi injusto para o Gabriel. Mas depois ele poderia, inclusive, ter tomado o outro pela provocação e tudo mais. Então, acho que assim, o Gabigol não precisa de carinhos. Então, aí eu tô com a Dani nessa. Se for por isso, beleza. A única coisa que eu acho em relação às substituições e qualquer crítica que a gente venha a fazer em relação às substituições no momento atual do futebol brasileiro é o seguinte, pelo menos como eu penso, se o meu time está ganhando de 3-0 no intervalo... Com um a mais, eu só vou usar um critério nesse nosso calendário maluco do futebol brasileiro, que é quem precisa parar, quem precisa descansar, quem tem mais chance de se machucar. Desse cara eu vou tirar alguns minutos do segundo tempo. Então eu não consigo fazer crítica nenhuma à substituição, nem a do Dorival e nem a de nenhum, porque eu acho que mais do que fazer carinho ou não fazer carinho, mais do que uma questão tática, mais do que quem precisa... de moral ou menos moral, eu acho que o físico, num jogo que está 3-0, com um a mais, nesse calendário alucinante, você tem que... Você podia tirar o Gabigol no intervalo e segurar o Pedro. Eu não teria feito isso, eu teria feito o que o Dorival fez. Pelo seguinte motivo. Mas assim, você podia tudo. O que eu estou falando é, se ele tirou o Pedro, é porque provavelmente, eu acho isso, e acho que seria... É uma questão física, vai ser sempre uma questão física. Faz poucos jogos o Pedro sentiu.
inclusive. E a combinação com o João Gomes explica isso, porque foram os dois, além do Santos, que começaram o fim de semana. Então, só que eu acho que tem uma questão do Gabigol e do Pedro. O Pedro, nesse momento, tá Feliz. Tá inteiro ali, de todas as maneiras. O Gabigol, ele está jogando muito bem, a movimentação dele é muito interessante, ele contribui muito, ele joga bem. Só que ele, nas finalizações, inclusive antes de usar essa formação, não vinha conseguindo jogar no mesmo nível que ele joga. E ele vai recuperar isso porque ele sabe finalizar. Ele não é um jogador que teve uma fase boa e, de repente, voltou a ser o jogador de sempre, quando a gente já viu um monte de centroavantes, ou atacantes do futebol que tiveram temporadas boas e, na maior parte do tempo, voltam a ser aquilo que eram, na verdade, porque não eram jogadores tecnicamente tão bons. Ele é tecnicamente muito bom, ele é um exímio finalizador, só que ele não está sendo um exímio finalizador. O treinador, num jogo que está vencendo por 3-0, tem o dever de tentar dar a esse jogador mais chances de gols para ele conseguir finalizar. Faz 1, faz 2, 3, recupera a confiança, de repente volta a ser o Gabigol melhor possível. E aí, é óbvio que ele jogando um pouco mais centralizado por mais tempo, em vez de ser um atacante que constrói e chega na frente, para ser um jogador que chega, que está na frente e vai construir também, fica sendo, entre aspas, uma segunda obrigação dele, ele tem a possibilidade de receber mais bolas. Então, a decisão do Dorival de tirar o Pedro, que estava melhor que o Gabigol, sim, tá? Se é que ele vai tirar um deles, é a decisão mais do que lógica. Nesse momento, ele precisa pensar na temporada, no futuro. E quando pensa na temporada, no futuro, tem a parte física, mas também tem o momento técnico do jogador. E do Pedro é melhor que o do Gabigol não agora. Dá para saber, assim, a dor, o pisão, o que o cara reclamou no vestiário, o que ele vem carregando, a gente não sabe. Então, tudo isso vai para o jogo. O que eu não acho legal é o Gabigol ser substituído e passar pelo treinador como se o treinador fosse um cone. E o Dorival vai buscar o Gabigol para tocar no braço dele, segura no braço do Gabigol, o Gabigol passa como se o Dorival fosse o cone. Por isso que eu digo que ele não precisa de carinho. Gente, só mais um ponto, ele acabou de voltar de uma suspensão, tem que entender, ele estava suspenso no jogo passado, ele volta e toma um amarelo. Quem é o Dorival? Por peitar o jogador do Dorival, primeira escalação dele, Diego Alves. Não, sendo o cara que ele foi nos caras sabe o cara que Não, a gente quer? começou a saber aqui, né? O cara que Diego quer. Ribas. Diego Ribas. Sabe o cara vocês que... querem esse time? Vou colocar o que vocês querem. Entendeu? Então ele Vocês tá vão ver o ali. que vai acontecer. Ele tá ali. Não vai acontecer. Tentando Vai desagradar, acontecer. ele sabe bem. Agora, é claro que ele cresce. O Dorival que chegou ao Flamengo tinha essa estatura. O Dorival de hoje vai para casa, não cabe na tela, ele está aqui em cima. Então, é outra composição interna também. O treinador fica muito mais... dentro do grupo, o respeito interno dos seus pares, da diretoria, da torcida e dos jogadores. Agora, o Gabigol, alguém tem que chegar para ele, o treinador pode fazer isso. Mas eu acho que aí tem que ter alguém mais... Aí é a diretoria. Tem que sair um pouco, tem que ser mais malandragem, tem que ser um pouco mais malandro. Chegar, filhão, vem cá, senta aqui comigo, vem cá, senta aqui, vamos ver a tua saída de campo. O cara, dá uma olhada, o treinador parece um cone, você tenta pegar no Mas braço. o Marcos Braz, algum tempo atrás, quando ele sai desse jeito, é o primeiro a ir lá, botar no braço e falar, Maracanã, não fica assim. Então, não vai fazer isso agora. Figuras grandes ao lado. acho E sobre o Dorival, só para acho fazer isso uma ponta solta.